Uma das técnicas mais utilizadas é o desfoque em movimento, né? O motion blur, mais conhecido. Então, por exemplo, estou jogando aqui uma imagem que é de um teclado, né? Tá aqui em nitidez e inclusive tem aquele exercício aplicado que já fizemos antes com aquelas outras imagens, né? Que é a escala de cinza e apenas uma parte colorida. E aqui a mesma imagem, só que com o efeito aplicado, que é quando você quer aí passar aquela sensação de movimento e ação. É muito simples. A partir dessa imagem aqui, você seleciona a área que você quer estar aplicando foco, barra de espaço, você movimenta livremente a sua imagem e aí você faz uma seleção. Pode ser pelo laço poligonal, como também pode ser por esse camarada aqui, que é uma ferramenta de vetor, né? Cria e edita vetores, né? A ferramenta de criação de vetor. Você vai clicando como se você estivesse desenhando, né? Ou você vem e utiliza o laço poligonal. Então, você pode vir aqui, ó, fazer uma seleção fina com o botão do meio do mouse e a tecla Ctrl pressionada você consegue estar dando zoom. Barra de espaço você movimenta livremente e consegue estar aí fazendo uma seleção precisa. Barra de espaço, você pode sair até da tela, não tem problema, e vai arrastando. Barra de espaço eu estou movimentando sem perder a seleção. Só tem que tomar cuidado para não dar 2 cliques, que senão ele entende que você terminou de fazer a seleção. Completando. E fechando o ciclo agora. Pronto. Botão do meio do mouse, tecla Ctrl pressionada, eu dou um zoom out. E agora é só eu inverter, né? Porque no caso eu quero aplicar o efeito ao redor dessa tecla, por exemplo. Então eu inverto, eu venho aqui em seleção, inverto, ou teclo Ctrl I. Ou eu clico aqui e inverto, ou eu teclo Ctrl I. Feito isso, é só dar um pulinho aqui em filtros. Aí tem distorção, desfocar, tem desfocar, borrão em movimento, que é o motion blur, né? Na verdade, borrão em movimento é uma tradução do que seria o motion blur, né? Normalmente os softwares aí caracterizam como motion blur, que é o que? Desfoque em movimento. Aqui você consegue ter uma pré-visualização de como é que as coisas vão rolar. Você escolhe se vai ser linear, radial, ou seja, formato circular ou em formato no estilo zoom. E consegue ter já uma prévia de como a coisa vai ficar aqui mesmo. Você escolhe o ângulo que você quer estar trabalhando e dá um OK para aplicar. Vamos de novo, ó, desfocar, borrão em movimento. Aqui você consegue ter uma ideia. Escolhe aqui, ó, o comprimento, o ângulo, né, ou seja, a direção e o grau, a intensidade do desfoque. Se vai ser linear ou não, eu vou deixar linear, depois a gente vai aplicar radial. Ele está aplicando, essa barra aqui embaixo está mostrando que o processo, o filtro está em aplicação. Eu tinha deletado com a tecla Delete a seleção só para que vocês vissem que a mesma estava selecionada pelo invert, né, pela aquela inversão que havíamos feito. Então, ó, só esperar um pouquinho. Às vezes, dependendo do tamanho da imagem, essa imagem é grande, é 3072 pixels por 1304. Então, só para vocês terem uma ideia, é uma imagem de tamanho infinitamente superior à imagem de internet, que é coisa de 200, 300 ou 500 pixels em média. A gente sabe que os pixels são as unidades mínimas de tamanho de imagem com relação ao computador, né, a tela de imagem. Tá aí, ó, o desfoque foi feito. Ele está aplicando outro filtro que eu tinha pedido, eu pedi 2, né? Se eu quiser interromper o processo, ó, ele já fez um desfoque. Vou dar Ctrl W, fechei o arquivo, interrompi o processo, não é difícil.
Vou estar fazendo de novo para que vocês vejam. Só que dessa vez, ó, vou fazer uma seleção mais rápida em relação ao botão. Clicou aqui, ó. Vocês veem que selecionou quase nada porque aqui, ó, o limite, o limiar está fraco. Agora eu clico aqui. Pronto, já houve uma diferença. Segura a tecla Shift e vou clicando. Ele vai selecionando mais. Vou aumentar aqui também, ó. Que legal. Aguardo. Aí ele já selecionou bem mais porque eu aumentei exageradamente, né? Se eu quiser desabilitar a seleção, eu pego Ctrl Shift A. Pronto, aí ele desabilita a seleção. Tá? Fazendo aqui uma seleção rápida, só para a gente poder ver a ação do MultiBlur. Vou aplicar ele de forma radial, eu apliquei ele de forma linear, que nem vimos, agora eu vou aplicar de forma radial. Pronto, fiz uma seleção bem rápida, e vou inverter ela, Ctrl I, né? Ou eu venho também por aqui, nessa. São duas opções que eu tenho. Desfocar, borrão em movimento. Aí eu vou escolher aqui o comprimento, ou seja, a intensidade, né, do desfoque, o ângulo, e ao invés de fazer linear, eu vou fazer radial. Pronto. Vou dar um OK agora. A gente tem que aguardar, ó, tá aqui na barra mostrando o tempo de processamento, né? Quanto maior a imagem, maior o tempo de processamento. Agora só tá aguardando. Aqui o efeito aplicado, no caso eu exagerei no MultiBlur, né? Eu coloquei um grau de atenuação muito forte, vou dar Ctrl Z, se der Ctrl Z ele volta toda a ação. Eu vou estar redimensionando a imagem para que o processo seja mais rápido, né? Então eu vou jogar aqui, ó, 500 pixels, cliquei, dou zoom, mas vou estar, e para repetir o filtro, a aplicação do filtro com os mesmos parâmetros, é só vir aqui em filtros e repetir a última ação. Porém, como vamos estar diminuindo a intensidade do efeito, olha só, deixa eu pegar aqui, só tá vindo, por exemplo, aqui em radial vou diminuir, ó, vou jogar só um pouquinho, deixo em radial, escolho até o ângulo, né, aqui, e dou um OK. Ó, tá sendo bem mais rápido, ele já tá aplicando, terminando, e tá aí o efeito, quer dizer, temos o efeito radial, linear, ó, se eu for aqui em desfoque, ó, em movimento, eu vou jogar agora linear. Olha só, vou diminuir aqui o efeito, colocar bem pouco, o ângulo também, vou dar um OK, pronto, está aplicado. Quer dizer, tem várias formas de você estar aí trabalhando. Você dá Ctrl I, ele aplica o efeito, e a seleção muda somente para a área que você tinha feito antes, que no caso é o botão, e se você pede para repetir o efeito, só vai cair por cima do botão. Ok? A partir da criação de uma imagem, né, de um arquivo em branco, ó, por exemplo, ó, clica aqui em arquivo, novo, escolhe o tamanho, tem várias formas já pré-prontas, tudo que for aqui com relação a papéis A3, A4, 5, B4 e assim sucessivamente, e tiver com 300 dpi, é quando você estiver trabalhando focado para impressão gráfica, então que é a alta resolução. O monitor ele só suporta até 72 dpi, que é o grau de definição, né? E qualidade. Porém, quando você vai imprimir principalmente pessoal de gráfica, de área impressa, quando você vai imprimir algo que é alta qualidade na impressão, é a partir de 300 dpi. Então, todas essas formas aqui são para se trabalhar em alta resolução. E, além disso, o tamanho das imagens são extremamente grandes. Algumas imagens podem chegar até ter gigas. Então, quando você fala de alta resolução, você está falando de arquivos extremamente pesados, porém, na hora da impressão vão estar com excelente qualidade, ok? Imagens de baixa resolução, que são as vulgo imagens de 72 dpi, você vai ter elas impressas em papel, porém com má qualidade. No monitor vai estar com ótima qualidade, porém no papel vai estar com qualidade ruim. Vou criar uma imagem aqui com 800 por 600, em baixa resolução, né? Está aqui, ó, 72 dpi, dá um OK. Vou mostrar aqui a ferramenta para vocês de ilustração. Essa aqui é uma ferramenta vetorial. Você vai clicando aqui, por exemplo, e vai, ó, olha só que legal. Você consegue estar movendo os pontos, porque às vezes você quer ilustrar alguma coisa ou fazer uma ilustração em cima de uma imagem que já existe. E você vai conseguindo aí, olha só. Não é uma ferramenta de seleção, é uma ferramenta de ilustração. Você vai conseguindo tá aí ilustrar. Vou clicar aqui, ó, em canais vetores, né? Clica aqui em vetores, olha só que interessante. Ó,
aquilo que eu fiz está aqui, ó, selecionado, que é o famoso patch. Aí você fala, para que serve isso? Imagine que muitas vezes ou você quer desenhar, ilustrar algo, ou fazer o mesmo procedimento em cima de algo que já existe. Então, por exemplo, vamos estar selecionando aqui uma imagem para estar dando um exemplo prático. Pegar esse daqui, clicou, arrastou, soltou. Ele pede para converter porque é de um formato diferente. Pronto. Tecla do meio do mouse, né? Mais o Ctrl pressionado, eu jogo para trás e ele diminui. Vejam que a imagem é um tamanho maior do que o arquivo que eu tinha criado. Feito isso, para redimensionar é só teclar Shift T e aí eu redimensiono. Aqui vai ser de forma desproporcional. Cliquei, agora sim, forma proporcional. Vou jogar aqui um tamanho 800, que eu sei que pelo menos é a largura do arquivo que eu criei. Clique em redimensionar. Ele está processando, com a tecla M eu consigo já estar movendo. Vim para cá, né? Eu vou estar dando um zoom aqui com o botão do meio do mouse, a tecla Ctrl. Então eu vou estar fazendo o seguinte, ó, vou criar um novo layer transparente, né? No caso, dei um OK e vou estar fazendo aqui o que a gente chama de patch. Dá para você gravar as seleções que você faz. Isso é muito legal. Então eu estou vindo aqui, ó, estou fazendo o que a gente chama de patch. Inclusive, se o teu software estiver em inglês, como o Photoshop ou Photopaint, vai estar exatamente esse nome que eu estou citando a vocês, patch. Eu estou jogando aqui de forma aleatória, não estou me preocupando muito com a precisão da seleção. Por quê? Porque eu posso editar e manipular com alças cada ponto. Estou selecionando aqui, uma seleção bem simples, que eu vou afinar ela depois. Prontinho, fechei, tá aqui, tá feito. Aí vocês devem estar imaginando, sumiu. Se você for aqui, ó, em janelas, aí tem aqui canais, vetores, né? Olha só que legal. Deixa eu mostrar para vocês. Fechar aqui a janela de canais, vocês vêm aqui em vetores, né? E tá aqui a seleção. Ela não sumiu, ela continua. Inclusive eu consigo estar trabalhando com ela também. Ó, cliquei, tá tudo manipulável. Dei o Ctrl, né? Ctrl com o botão do meio do mouse. Eu consigo estar movendo cada passo, cada ponto. Isso é ótimo, por quê? Porque eu posso criar uma única seleção para aplicar em inúmeras imagens e gravando no arquivo, que nem vocês estão vendo, tá aqui, tá gravado. Para desabilitar é só clicar aqui e habilitar vem novamente. Barra de espaço, estou afinando agora a seleção, o processo mesmo de estar aí trabalhando para poder criar uma disposição melhor de seleção. Se você for aqui, ó, você pode criar novos pontos de seleção. Às vezes você vai precisar de um ponto a mais de seleção. É bem simples, tá, o processo. Só clicar aqui, ó. Você pode criar novos pontos de seleção, que nem eu fiz agora. Deixa eu dar um zoom. Então o botão aqui esquerdo do mouse eu consigo mover livremente. Só selecionar e arrastar conforme quiser. Olha só, estou criando um novo ponto aqui. E tem alça que eu posso manipular. Vou dar um Ctrl Z, porque não é isso que eu quero. Pronto, ó. Aqui, do jeito que está, eu consigo manipular. Ó, cliquei aqui na aresta, eu consigo manipular as alças. Olha só, isso me dá um grau de precisão 100%. As alças eu consigo deixar as linhas côncavas e com isso fazer com que elas pura e simplesmente sigam o contorno da imagem. Ó, clicou aqui, ó, através desse arco, na realidade, desse semi-arco que vocês têm aqui ilustrado, que funciona como um gizmo, né, ou seja, um assistente gráfico, eu consigo, clicando em cada ponto de nó, eu consigo fazer com que apareça essas arestas aqui, ó,
essas alças, que aí eu consigo manipular as linhas, que nem eu estou fazendo. Ó, clicou aqui, ele se dispõe a ser manipulado e mostra a aresta que eu posso estar manipulando. E com isso eu consigo estar fazendo uma seleção mais precisa. Ó, clicou, venho aqui e manipulo conforme eu quero. Quer adicionar algum ponto? É só deixar o arco vir aqui, ó, mostrar o sinalzinho de mais, aí eu consigo estar adicionando pontos de nós. Olha que legal. E para manipular é só clicar o botão do mouse mesmo, passar em cima da bolinha, clicar e arrastar. Com isso, eu estou salvando essa seleção. Posso estar aqui, ó, em cima dela. Por exemplo, eu estou no novo layer. Posso vir aqui aplicar um efeito gradiente, por exemplo. Aqui ele aplicou em tudo, né? Então a gente pede para que ele faça a seleção. Posso duplicar o caminho também, posso duplicar a seleção que eu criei ou remover. Posso criar um contorno, olha só que interessante, tem um botão direito do mouse aqui, ó, contornar vetor. Escolho o traço, a largura da linha, vou deixar aqui bem fininho, já que 0,1, por exemplo, aqui está em pixel, se é cor sólida, se vai ser a partir de textura, e os estilos inclusive de linhas. Eu posso escolher até inclusive o estilo de traçado de linha. Clico em contornar e ele aplicou. Vou desabilitar aqui a ferramenta. Ó, vou de novo, botão direito do mouse, contornar. Está bem fino. Vou jogar aqui, por exemplo, vai 1.1, cor sólida. Cliquei em contornar, está feito. Olha só, vou desabilitar só para vocês verem. A imagem está aqui, olha só. Interessante. Na realidade, isso serve para ilustração, né? Então, eu, através de uma imagem como referência, eu consigo fazer uma ilustração simples e editar ela quantas vezes eu quiser. Então, para editar, é só vir aqui novamente, clicou, vem na ferramenta de seleção e pronto, está aí, está manipulável. Digamos que eu quero completar aqui o desenho, né? Opa, deixa eu teclar aqui o Ctrl Z, que eu errei. Vou dar um zoom aqui. Para manipular, ó, clicou. Se eu quero continuar o desenho, olha, eu vou aqui e continuo. Só que aqui eu estou sem referência, né, da imagem, mas estou só mostrando para vocês que dá para eu continuar da onde eu parei. Passou aqui o mouse, olha só, manipula as alças tranquilamente. Só que ele criou um novo patch, eu posso fundir um patch no outro, ó, baixar vetor, aí ele pode fundir os dois. Adicionar a seleção e posso também fazer com que tudo isso seja uma seleção. Então como é que eu faço? Simples, botão direito do mouse, adicionar a seleção e olha só, virou uma seleção de imagem. Como eu não tinha fechado o polígono, então ele teve esse corte aqui. Vou restaurar aqui a imagem, olha só. Seleciono o layer da imagem e olha, e ele corta exatamente onde eu havia feito seleção. Quer dizer, não é só uma ferramenta de ilustração, é uma ferramenta também de seleção que eu posso estar aí fazendo da forma que eu bem entender.